E aí, você sabe quanto que você precisa ter na sua conta corrente todos os meses? Se ainda não, fica aqui comigo. Muita gente se confunde pensando na conta corrente como a sua reserva de emergência. Eu sei que isso pode ser muito comum para várias pessoas, mas particularmente eu gosto de pensar na minha reserva de emergência como uma coisa, na minha reserva de emergência para longo prazo como uma coisa, na minha reserva de emergência de curto prazo como uma outra coisa, e o dinheiro que está na minha conta corrente como algo completamente diferente. E eu já vou te falar por quê. A conta de reserva de emergência para longo prazo é bom que a gente tenha lá de 6 a 12 meses do nosso custo de vida para que a gente possa estar protegido contra eventuais imprevistos, como perda de emprego e coisas desse tipo, coisas que podem nos afetar para o longo prazo. Já a reserva de emergência de curto prazo, eu gosto de deixar lá pelo menos um mês do meu custo de vida mensal, que são para gastos menores, como alguns imprevistos, se eu bater o carro e tiver que pagar a franquia do seguro, uma emergência com um plano dental ou um plano de saúde. Então, coisas desse tipo que são bem pontuais e são bem menores do que, por exemplo, eu perder o meu emprego. Então, essa é a diferença básica entre a conta de reserva de emergência de longo prazo e curto prazo. Mas nenhum desses valores eu gosto de deixar aqui na minha conta corrente. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou estar utilizando esses valores. E se Deus quiser, talvez nunca eu precise utilizá-los. Mas se um dia eu precisar, eles precisam estar disponíveis para mim imediatamente. É por isso que eu gosto de deixar eles rendendo do Tesouro Selic ou algo com liquidez diária para que eu consiga utilizar essas minhas reservas da forma mais rápida possível. E se eu não precisar utilizar essas contas, pelo menos esse dinheiro vai estar rendendo muito mais do que se ele tivesse parado na minha conta poupança ou na minha conta corrente. Então, não confunda a sua conta corrente com a sua reserva de emergência de longo prazo e curto prazo. E com relação à minha conta corrente, eu gosto de deixar lá somente aquilo que eu vou gastar no mês, somente para pagar as minhas contas, mercado, gasolina, cartão de crédito, todas essas contas normais que a gente tem que pagar todo mês. É isso que eu deixo lá na minha conta corrente. E é claro, um pouquinho também de dinheiro para que eu consiga curtir, para que eu consiga sair para jantar com minha namorada, para que eu consiga sair com os meus amigos. Então, é isso que eu deixo na minha conta corrente. Mas fora disso, tudo vai estar na minha reserva de emergência de longo prazo ou curto prazo, rendendo muito mais do que a minha conta corrente ou a minha conta poupança, beleza? Então agora eu espero que você já saiba diferenciar a sua reserva de emergência de longo prazo, de curto prazo, a sua conta corrente, a sua conta poupança, para que você consiga estar buscando o melhor rendimento para o seu dinheiro.